Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 4 de Gálatas. Fiquei sabendo que não deu certo aí o nosso áudio de ontem, né, do capítulo 3 de Gálatas. Fiquei tão chateada quando isso aconteceu. Fiquei naquela, né, como é que eu faço agora, como faz para resolver. Gravo de novo, escrevo algo, deixo, e aí eu resolvi a terceira opção. Ontem o dia todo foi assim, meio difícil, sabe? Aquele dia meio emperrado, que nem a bola do Brasil, né, gente? Oh, meu Deus, tava quase entrando. Mas enfim, tá bom que como eu sei que Paulo, cada tema ele trata com muita profundidade e aí ele vai repetindo em outros capítulos. Eu achei que não era necessário eu voltar no capítulo 3, mas não sei se eu volto hoje, não sei, socorro. Tô pensando aqui. Será que eu faço hoje? Capítulo 3. Vamos orar, vamos deixar Deus conduzir então. Acho que eu vou ler o capítulo 3, então amanhã a gente fala o 4, tá bom? Então vamos lá, vamos começar orando para Deus abençoar esse vídeo de hoje, esse dia, esta semana e este vídeo. Amém? Amém, Deus, colocamos diante de Ti este dia, te pedimos, Deus, a Tua direção aqui, sabe, Paizinho? O Senhor sabe do nosso coração, Deus, dos corações sedentos que tenho por aqui, e eu te agradeço pela vida de cada um daqueles, sabe, Deus, que tem acompanhado esses vídeos. Muito obrigada, Deus. Nós oramos para que chegue a lugares ainda mais longes, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, se ela está coerente com aquilo que é dos céus, sabe, Deus? Então, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada dia mais pessoas, mais vidas, que esta palavra, Deus, seja o centro da nossa vida, a razão de nossa existência, Deus, o rumo, a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, o prumo que nos ajeita ali, né? E, enfim, pedra que esmiuça a penha, enfim, sabe, Deus, seja realmente, sabe, a raiz pela qual nós estejamos nos afixando, fortalecendo, crescendo, não pela lei, não pelas regras, mas por entender que o Teu Espírito Santo tem liberdade entre nós, em nosso meio, para agir, para falar, e somente através da Tua palavra nós temos o conhecimento total e completo de qual seja Sua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, te entregamos mais um dia, mais um momento de oração, de leitura da Sua palavra, em nome de Jesus, que ao final dela nós estejamos admirados contigo, querendo mais e mais e querendo viver, sabe, tudo que está escrito aqui, que eu oro e que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá, gente, vamos lá. Eu vou ler então o capítulo 3. Senti no meu coração, já tinha me preparado para falar do capítulo 4, mas eu acho que é válido a gente voltar, sim, né? Já que eu não quis voltar ontem. Preguiça, né, Marina? Que absurdo. Não, gente, é que eu tô com um monte de coisa fazendo, pensando. Enfim, muita coisa. Ontem eu também gravei lá pro Instagram. Se você ainda não está lá, me segue lá. O arroba é NinaAvelar, né? Então, é o meu nome, né? Só que meu apelido, na verdade, é Nina, com N. E Avelar, só que com um E a mais. Beleza? Falei um pouquinho lá sobre Copa, sobre fé, sobre acreditar. Tá bom, gente? Vamos começar então lendo capítulo 3 de Gálatas.
Ó Gálatas sem juízo, quem foi quem enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descrentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso aconteça, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém poderá quebrá-lo ou acrescentar coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa e Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Por meio da fé em Jesus Cristo, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus.
E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. É isso. Então, o capítulo começa dizendo, eu gosto dessa primeira parte, ontem também eu toquei nesse ponto, vamos ver como Jesus nos conduz aqui hoje, mas eu gosto dessa primeira parte que fala assim: na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? O que Paulo nos fala aqui é que Paulo não sequer viu Jesus na cruz, né? Ele não participou ali daquele momento. O máximo que ele viu foi Estevão, né? Segurou as vestes ali de Estevão enquanto apedrejavam ele. Mas Jesus, ele se revelou a Paulo mais tarde, quando já havia sido ressurreto. E quando já havia até mesmo ascendido. Mas, gente, Paulo vai falar, e ele vai falar em outros capítulos, que ele recebeu tal revelação de Jesus, de Deus, das coisas que Jesus veio fazer, que Deus falou para ele, que ele, mesmo não estando presente naquele momento, ele podia descrever exatamente quem era Jesus, como Jesus morreu, para que Jesus morreu, por que Jesus morreu e o que isso acarretaria depois, o que isso nos traria de benefícios, né? Tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus. Então, Paulo, a gente tem falado um pouco sobre isso aqui, né? Sobre essa questão da revelação do Espírito Santo. Então, Paulo aqui, ele se apresenta muito preocupado, porque ele fala: deixa eu falar uma coisa para vocês, e aí eu quero repetir. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Então, assim, a gente também precisa pensar nisso. Quando você recebeu a mensagem? Deixa eu contar um pouco sobre mim. Eu recebi a Jesus. Eu já fui católica, então eu ficava em missas. Eu já fui espírita. Não fui, né? Mas eu já participei de ambientes e, enfim, de sessões, né? Que eles chamam, para ler ali o evangelho, a Bíblia deles. Não é Bíblia, eu acho que não sei se é evangelho que fala, tinha um nome. Enfim, é segundo Allan Kardec. Enfim, não vem ao caso. Eu já tinha lido a Bíblia, minha mãe me colocava para rezar ajoelhada, para rezar o terço todo. E eu até me emociono, mas sabe como eu recebi o Evangelho? Num acampamento, onde eu estava de braços cruzados. Eu só queria brincar, eu só queria estar com os meus amigos, eu só queria ali farra. Mas de repente, gente, uma menina começou a pregar e eu não me contive. E eu não sei o que aconteceu, que quando eu pensei que não, eu estava lá na frente, chorando, me debulhando, e eu não fazia ideia o porquê que eu chorava tanto, o que estava acontecendo comigo e com o meu coração. Depois daquele evento, eu saí dali cada vez mais faminta e mais sedenta por Deus. E eu queria participar de reuniões chamadas células, ou hoje é pequeno núcleo na minha igreja, e eu queria estar nos cultos. E depois, mais tarde, talvez por assim dizer, desde o início, a minha líder, no caso, pastora hoje, me ensinou a gostar da Bíblia, me deu algumas direções, volta e meia que eu falo, né, sobre algumas Bíblias que ela me recomendava, que tinha uma linguagem mais fácil, mais contemporânea. Essa daqui, inclusive, é uma Bíblia também que outra pastora minha me deu, a pastora Alice.
E aí eu fui começando, eu tomei gosto pela palavra de Deus e eu fui lendo, e eu fui aprendendo e eu fui seguindo também as coisas que se dizem aqui. Mas não foi isso que me impactou de primeiro momento, que me alcançou de primeiro momento. E o que Paulo está falando aqui para essas pessoas foi: vem cá, cara, eu fui aí, eu fiz uma descrição de Cristo, sabe, para vocês, eu falei sobre o Espírito Santo, eu falei sobre tudo isso, mas agora vocês, estão dando ouvidos a pessoas que falam que você tem que ser religioso, que você tem que seguir uma regra, que se você não fizer lé com cré, você não vai ser salvo. Então, o que valeu a minha pregação? E no capítulo 4 a gente vai ver Paulo falando mais ou menos isso. Eu não sei se valeu a pena. Caraca, vocês praticamente, sabe, passaram da morte para a vida, assim, em questão de revelação. Não foi em questão de aprender, de sentar, de descrever regras. Como você foi alcançado por Cristo? E essa é a pergunta que fica aqui para nós hoje. Como você foi alcançado por Cristo? Foi através... Às vezes a gente é alcançado através da palavra. Talvez você leu, talvez uma religiosidade que você segue ali. Talvez foi. E aí eu não sei ainda como Paulo, pode... Provavelmente alguém aqui, dentre todas as igrejas, foi alcançado pela lei, os próprios judeus, eles tinham essa promessa. Mas os gentios, as pessoas pelo que Paulo falava, elas tinham sido alcançadas pela graça, pelo Espírito, pela revelação, por essa firme convicção dentro delas de que, cara, não tem nada no mundo que vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Sabe, não é a lei, não é se eu faço ou não faço uma coisa, se eu vou ou não vou, entendeu? Então é isso, eu não vou me alongar. Eu queria outra parte aqui que fala assim: o que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei foi dada 430 anos depois. Não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Isso daqui é muito forte, eu quero acabar com isso então. Porque talvez você recebeu algumas promessas de Deus, algumas coisas, e você está se esforçando para receber, para se cumprir, para alcançar. Você tá jejuando demais, sei lá. Eu sei o que eu faço, sabe? Eu sei que eu também tenho dessa, de às vezes tá correndo atrás de algo. Mas o que Deus falou, ele vai cumprir, independente. Abraão pecou, Abraão caiu, a descendência dele toda caiu, mas a promessa de Deus, ela foi firme, ela não falha, ela não cai. Tá bom, gente? Deus abençoe. Conseguimos, falamos do capítulo 3, totalmente diferente do que eu falei ontem. Mas glória a Deus, tomara que Deus use aí para alcançar a gente, tá? Vocês, todos nós, eu também. É importante eu lembrar dessas coisas. Deus abençoe. Tchau, tchau.